As Guerras são de Alecrim e Manjerona, uma comédia de enganos de António José da Silva, escrita já lá vão quase 3 séculos, mas que de alguma maneira nos transporta para a atualidade. Na peça, lá estão os fidalgos galantes, mas sem ética, aristocratas avarentos, exageros barrocos, críticas à justiça, à medicina e às rivalidades entre grupos carnavalescos. Da semana passada veio não só o desentendimento entre grupos parlamentares, mas também a consequência esperada pelo chumbo da moção de confiança. Vamos ter eleições antecipadas no dia 18 de maio. Lá por fora, em tempo de guerra e paz, Putin faz a vez de Napoleão no romance de Tolstói, mas o determinismo histórico presente no livro continua a ser favorável à Rússia, destinada a vencer. É nisto que acredita o presidente russo e foi com esta convicção que deixou Trump de mãos a abanar, oferecendo-lhe muito pouco, comparado com o que lhe exige, que é mais ou menos determinar agora que a Ucrânia não terá capacidade de se defender no futuro. Em tempo de guerra e paz, Netanyahu deitou ao lixo o plano que Trump supostamente o obrigou a aceitar e voltou a atacar Gaza sem dó nem piedade, mas com o apoio de Washington. Talvez seja bom olhar para a paz do Médio Oriente para antecipar o que pode ser a paz na Ucrânia. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa que se faz com a opinião dos comentadores residentes Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Ah, Portugal! Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar. Viva Pedros, nem sei bem por onde começar, se pela paz que não chega à Ucrânia ou pela guerra que voltou a Gaza. Pedro Cisa Vieira, o denominador comum destes dois conflitos, sendo mais rigoroso, na tentativa de resolver estes dois conflitos é Donald Trump. O mínimo que se pode dizer é que a paz prometida está longe de ser uma realidade. Trump está a falhar ou é a lei do mais forte que é o que ele quer? Trump está a confrontar-se com a complexidade da realidade. Estes conflitos são conflitos muito intrincados. As agendas, as motivações dos agentes, os vários interesses que confluem naquelas regiões são muito mais complexas, antigas e profundas do que aquela boa vontade que o Trump tinha e a convicção de que a sua vontade chega para mudar o mundo fazia supor. Quando ele dizia que queria acabar a guerra da Ucrânia em 24 horas, ou quando dizia que nunca teria havido estes massacres em Gaza se ele estivesse na presidência, está agora confrontado com aquilo que é verdadeiramente a realidade. Esta guerra no Médio Oriente tem 3.000 anos, como já dissemos aqui, e não se vai resolver assim. A motivação do governo israelita não é uma coisa que possa ser contrariada por Donald Trump, e ainda que a gente pudesse pensar que a paz que Trump quer impor no Médio Oriente é uma paz dos cemitérios, digamos assim, onde os seus aliados acabam por triunfar, a verdade é que não foi isso que ele anunciou, por um lado, e por outro lado, na Ucrânia, onde ele disse que terminaria com a guerra em 24 horas, onde ele torceu o braço de Zelensky até onde pôde, para ver se este aceitava uma trégua nas condições que os Estados Unidos determinassem, nem isso chega para Putin, que está a fazer o jogo longo. Mas vamos voltar a isto e por agora aqui me fico. Pedro Marcos Lopes, Netanyahu volta a bombardear Gaza com apoio do Washington, violando um plano que foi elaborado na Casa Branca e que teve o apoio de Trump, lembremos-nos, não é? É apenas a questão política interna, a coligação com a extrema-direita a desfazer-se que está em causa aqui? Deixa-me... 3 pontos que eu acho essenciais. E o primeiro, já que o disse e volto a referir, é com bastante mágoa que o digo. Israel tornou-se num Estado terrorista. Israel, neste momento, não passa de um Estado que promove o genocídio. Se não se chama genocídio, pode-se chamar outra coisa qualquer. Promove o assassinato em massa. Promove um tratamento de uma população de uma forma indigna. Ainda hoje estive a ver o Jorge Moreira da Silva, que dava uma entrevista para
para os jornais portugueses e internacionais, dizendo que estava absolutamente em estado de choque porque Israel tinha propositadamente bombardeado 3 vezes as instalações da ONU em Gaza. Até este nível. Depois, Israel não deixa entrar sequer a ajuda humanitária. Há umas semanas que deixou de deixar entrar ajuda humanitária em Gaza. Portanto, estamos perante a um Estado que se tornou um Estado terrorista, homicida e, tenho vergonha de o dizer, mas é verdade, ou medo de o dizer, genocida. Segundo ponto, tem a ver com Netanyahu. Netanyahu, que na minha opinião se está a mostrar um autêntico psicopata, é movido por interesses, quer dizer, ele move aquela guerra em Gaza também por causa dos problemas que tem em termos internos. Não é só a questão da extrema-direita, aliás, é muito interessante saber que o senhor Itamar Ben-Gvir, salvo erro é assim que se diz, que é um homem de extrema-direita, o ministro da Defesa Nacional, saiu do governo quando foi decretada... E está disponível para voltar. Não, já voltou porque acabou o cessar-fogo, portanto, ele decide voltar. E isso era essencial para Netanyahu, para que o seu governo não tivesse mais problemas. A oposição centrista tinha dado conta de que viabilizaria o governo para não ter que haver, para poder haver o cessar-fogo. Sim, mas há outro problema, é que a votação do orçamento está a ser sistematicamente adiada, também por causa disto, porque ele também não quer votar o orçamento porque tem receio da confluência de forças, mesmo apesar desse anúncio. Agora já tem isso garantido porque voltou à extrema-direita. E o terceiro ponto é a questão das investigações de corrupção. Tu repara, Netanyahu não tem sido ouvido porque cada vez que é convocado para ir a tribunal, ele diz que agora não pode porque a guerra está a entrar num período. Portanto, não é só, obviamente que isto é feito com o agrimã, com o apoio de Donald Trump. Mas eu também tenho memória, valha-me Deus, e por muito que me custe, os Estados Unidos têm sistematicamente apoiado estas coisas. E Joe Biden, apesar de fazer algumas críticas, não conseguiu pôr termo ao início do massacre em Gaza. Ao início do massacre em Gaza. Aliás, a maior parte dos massacres, claro que sim, foi consensualizada, não é? Paulo, ataque terrorista de 7 de outubro. Então estou a situar quem claro que sim. A grande questão, depois do ataque bárbaro, sem perdão, coisa horrível que o Hamas fez ao Estado de Israel, depois disso, já no tempo de Biden, a resposta foi completamente desproporcionada. Neste momento, Gaza já não existe como terreno viável. Quem lá entra, eu conheço algumas pessoas que já lá entraram depois disto, aquilo é um território completamente destruído. O próprio Trump onde só crianças já morreram 14 mil, onde a população está a ser dizimada. Quer dizer, e não há perdão para isto. Não há qualquer tipo de perdão. Há a questão também da comunicação social, porque a nossa comunicação ocidental é cada vez que morre um bebê judeu, isto não se pode relativizar as mortes. É uma desgraça, há notícias em todos os jornais. De repente, como ontem, morreram dezenas de crianças e as notícias passam em branco. Eu acabo dizendo isto, eu já aqui disse, volto a repetir, é a terceira vez que o digo. É para um homem da nossa geração, que passou o tempo a defender Israel, o direito de Israel a existir, os judeus, todos estes complexos que nós tínhamos, é terrível dizer isto. Mas, de facto, Israel é, neste momento, um Estado genocida e homicida. Pedro César Vieira, o que é que justifica que Israel tenha, para lá da explicação oficial, obviamente, não é? Tenha deitado ao lixo este plano que era suposto ter... Nunca esteve interessado nele. Claro. E, quer dizer, isso parece-me muito evidente. Aquilo foi tal como este cessar-fogo limitado que o Putin ofereceu ao presidente Trump para lhe salvar a face. Foi o cessar-fogo em Gaza, que era aquela coisa das 3 etapas, foi feita com uma ideia de, pura e simplesmente, permitir ao presidente Trump dizer eu fiz a paz, porque na verdade não me parece que tivessem levado a sério esta hipótese. Porque repara, a terceira etapa deste plano para Gaza era
era uma situação em que Gaza tinha um futuro e que havia um futuro também para o povo palestiniano. E isso é o que Israel não quer e, portanto, vai sempre arranjar pretextos para não querer. Anunciou várias vezes que os queria fora dali, não é? Isto também nos remete para... Não, mas eu não estou a falar disso. Eu estou a dizer, o plano que a Casa Branca mediou entre o Hamas e Israel previa 3 etapas, quase como a primeira, e na última, que era a paz duradoura, haveria uma solução para Gaza e para os territórios palestinianos. Mas o que eu estou a dizer é que o Trump apoiou esse plano e ele próprio já disse que queria os palestinianos ali para fora. Sim, era a propósito da recomposição de Gaza. Mas o que eu estou a dizer é, o plano da administração americana era este, que tinha este final. E Israel assinou isto com reserva mental. O que nos remete para esta questão do plano de paz limitado na Ucrânia. Claro. Aquilo que nós sabemos é que Vladimir Putin disse ao presidente Trump, está bem, fazemos agora um cessar-fogo limitado que poupa as infraestruturas de energia. Os americanos dizem as infraestruturas e a energia. Ele diz assim. E depois disse assim, qualquer passo subsequente de um cessar-fogo mais generalizado vai precisar, pelo menos, que cesse toda a ajuda militar à Ucrânia, e que cesse a mobilização forçada de pessoas para o exército ucraniano. Desarma e desmobiliza. Ou seja, futuro, ele basicamente diz assim, eu vou continuar a fazer a guerra e pararei, sem que seja um compromisso de paz duradoura, desde que a Ucrânia deixe de receber apoio e deixe de ter um exército. Portanto, é o mesmo tipo de reserva mental que Israel tem a negociar com Donald Trump. E o que eu estou a dizer é o seguinte, o novo jogo da política internacional é este. E já agora, Putin não está a enganar ninguém. Sim. Em 2007, ele escreveu e fez discursos a dizer tudo o que se passou na Europa depois do fim da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, é uma traição aos interesses russos. Os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, os Bálticos, a Polónia, a Roménia, etc., nunca poderiam estar na União Europeia, nunca poderiam estar na NATO. Devem sair de lá. Ele anda a falar, como parte deste plano de coisa, o que ele quer é que esses países saiam da NATO. Para já, aquilo que verbaliza é que as tropas da NATO devem sair do território desses países. Portanto, é evidente que a paz que o Putin está disponível para fazer é a paz que corresponde à subjugação, à rendição incondicional da Ucrânia. E não apenas, não é? A permanência, a integração dos territórios que a Rússia invadiu na Federação Russa e o resto do território como um Estado vassalo. E o que esta nova ordem mundial, que esta gente anda a fazer, porque a coisa mais perturbadora do comunicado após o telefonema de terça-feira entre Putin e Trump é a ideia de que deram um salto nas relações entre os Estados Unidos e a União Soviética, que vai ser muito prometedora do ponto de vista de negócios, etc, etc, etc. Já anda Putin a falar do regresso das empresas internacionais que saíram da Rússia a seguir ao início da guerra. Os Estados Unidos andam a anunciar o fim das sanções. O que eles querem verdadeiramente é uma ordem mundial dos fortes. Sim. As grandes potências têm as suas esferas de influência e não interferem nisso. E, portanto, o Donald Trump, em última análise, está disponível para deixar Putin fazer o que quiser na Europa, a China fazer o que quiser na Ásia. É perante isto que a União Europeia tem que saber o que é que quer fazer. Ser também ela já volta a ti para olhar para a União Europeia e para a coincidência ou não de serem países do antigo Pacto de Varsóvia que são hoje aliados, a Hungria, a Eslováquia, a Roménia, e a Roménia ainda não é, mas pode vir a ser, não é? Já volto aí, mas queria ouvir o Pedro Marcos Lopes sobre esta ideia das grandes potências, o equilíbrio feito a partir delas. Sabes que eu ando bastante fascinado pelaquilo que vou lendo nos meios de comunicação americanos, nos vários meios de comunicação. Voltei a ler coisas como o Boston Globe e jornais até republicanos de alguns estados, e eu vejo um certo andam perdidos. E o melhor exemplo disso é um texto hoje da opinião de um colunista muito conceituado do Wall Street Journal, que defende a ideia de que Putin está a fazer bullying com Donald Trump. Ou está a brincar, está a gozar com Donald Trump, aproveitando
a suposta estupidez de Donald Trump. Eu li aquilo com muita atenção e, de repente, eu pus-me a pensar, bem, de facto, este tipo tem razão, porque esta proposta que foi feita do cessar-fogo dos 30 dias era uma coisa tão... E com as exigências que tem. Era uma coisa... Aliás, deixa-me só abrir um parênteses, chegou a propor que, para mostrar boa vontade, houvesse um jogo de hóquei entre a Ucrânia e a Rússia, né? Que é um jogo que nós sabemos que é violento. Não, entre os Estados Unidos e a Rússia. Estados Unidos e a Rússia. Ainda bem que não convidaram os canadianos, porque os canadianos ganham a Rússia e aos Estados Unidos. E nós estaríamos todos a favor do Canadá. Mas deixa-me voltar ao ponto onde eu estava. Aquele telefonema, aquele acordo cessar dos 30 dias, dava, de facto, poder para um americano que está habituado a ver a Rússia como o grande inimigo. O americano comum, até o republicano comum, dava essa ideia de que o Putin está a enganar Trump. Porque aquilo não foi uma coisa séria. Quer dizer, como disse o Cisa, está lá no acordo, aliás, além do que há um ponto, não sei, o Pedro não salientou, mas também é parte de tornar a Ucrânia indefesa. Os sistemas de inteligência tinham que sair, que é um grande problema. É a ajuda. Toda a ajuda tem que sair, não pode haver armamento para a Ucrânia. Portanto, em termos muito gerais, abrir as portas para que a Rússia ou invadisse completamente a Ucrânia, ou Israel entrou por Gaza. Ou houvesse, apesar de que o tamanho da Ucrânia... Não, mas o meu ponto é o padrão. O padrão é fazer um acordo de paz que é abençoado pelo presidente americano, que depois... Eu percebo a lógica. As garantias daquilo. Eu percebo a lógica, mas... Aquilo que está acontecendo em Gaza não é um aviso para a Europa e para a Ucrânia? É relativo, porque as condições são completamente diferentes e o impacto geoestratégico é diferente. Mas deixa-me acabar dizendo, aquilo que Trump disse para o tal americano era uma coisa que o confunde, porque de facto parece que Putin estava a gozar com Trump. Pode ser que seja. Mas a minha convicção é diferente. A minha convicção é que há, de facto, uma entente Putin-Trump, que me parece clara. Há uma vontade de divisão do mundo, e essa divisão do mundo parte logo de um princípio. Não vou voltar a dizer aquilo que todos nós conhecemos de 2007. Ainda não chegamos ao Pacífico, vamos ver como é que a China reage mas quando chegar a divisão do mundo, para o Trump, tem um elemento fundamental, que é uma parte que foi feita para prejudicar os Estados Unidos seja destruída. Ou seja, a União Europeia. E esse objetivo é comum a Putin, que também acha, porque mesmo não sendo uma aliança militar, é uma aliança estratégica muito forte, muito importante. Portanto, os americanos, mesmo os grandes intelectuais americanos, ainda não perceberam, porque estão muito rotinados, estão menos rotinados do que nós, europeus, do que significam as guerras, do que significam os interesses, e ainda estão a ver a Rússia como uma espécie de inimigo, ou pelo menos alguém que estão a negociar. Não estão a negociar nada, aquilo está mais do que negociado, é a minha perspectiva. A não ser que, de facto, Trump seja, o que não é também de deitar fora, porque ele como é tão absolutamente imprevisível em muitas coisas, que muda de ideias. Mas neste caso estou convencido que não. O que quer dizer que, logo em primeiro lugar, a Ucrânia está tramada. Os países bálticos vão ter um enorme problema e toda a zona de influência, voltamos a ter as zonas de influência do século XIX, e toda aquela área vai ter Nós nunca deixamos de ter problemas na Sérvia, Macedónia, Kosovo. Mas eram de origem diferente. Sim. Mas também tem a ver com os russos. Mas deixa-me olhar, vindo para a Europa, olhar para aquilo que estava há pouco chamar a atenção, Cisa, do facto de haver países do antigo Pacto de Varsóvia que hoje são uma espécie de cavalos de Troia de Putin na União Europeia. Sim, é verdade. E basicamente... Mas o Cisa tem dito muitas vezes uma coisa que é verdade, que eles, o problema, e ele com certeza vai dizê-lo, mas peço desculpa de interromper, que é, há muita gente daquele lado que, olha, sou pobrezinha, mas tenho paz. Sim, quer dizer, eu prefiro prestar vassalagem à Rússia do que ter os tanques russos entrar por aqui dentro a fazer aquilo que fizeram no passado, a violar as nossas mulheres, a matar as nossas crianças e a escravizar os nossos filhos.
Portanto, há muita gente que tem essa perspectiva, que é mais vale a gente não confrontar a Rússia e fazer o que eles querem. Mas aquilo que eu ia dizer era, em primeiro lugar, eu não sei como é que Trump vai reagir. Ou seja, o que é mais importante para ele, em que parece que a política para ele é uma forma de satisfazer a sua necessidade de ficar bem na fotografia. E como ele se comprometeu a acabar com a guerra, se está a ver que é mais difícil acabar com a guerra do que ele pensava, provavelmente vai aceitar a maneira mais fácil de acabar com as coisas, que é basicamente criar as condições para uma rendição incondicional da Ucrânia. Sim. Isso pode ser uma maneira. Mas a Ucrânia não está sozinha, não é? Porque isso significa que a Europa também se rende, não é? Se não fizer nada. O que significa, exatamente. O que significa que este acordo entre os dois, é o segundo ponto. Não é uma potência basicamente militar, mas é dizer económica. Vamos desenvolver nossas relações, pronuncia o pior, que é esta ideia que o Putin sempre pôs em cima da mesa, que é: estes países de leste da Europa não podem estar na NATO, não podem estar na União Europeia. Isto significa uma de duas coisas. É que se esta entente entre as duas potências, Estados Unidos e Rússia, for para a frente, isso ou implica o fim da NATO e da União Europeia, ou implica uma espécie de transformação destas instituições numa espécie de figuras de estilo que não correspondem a nada de substancial naquilo que seja a afirmação da soberania e da autonomia dos países europeus. E é perante isto que os europeus devem fazer escolhas. E o grande problema é o seguinte, é saber se aquilo que os europeus vão querer fazer é dizer: nós temos que dar um salto em frente que exige determinação, maior integração, vontade de nos afirmarmos por nós e construirmos a tal capacidade de defesa, a tal economia mais competitiva, etc, etc. Mas isto exige, precisamente, um tipo de vontade comum que é difícil de conquistar quando nós temos esses pontos de lança. Está claramente a duas velocidades, não é? Não é só dizer quem está próximo da frente de combate está a investir muito. Quem está afastado não tem essa necessidade. Quem está próximo tem esta espécie de hesitação fatal, que é: eu vou apaziguar os russos ou vou fazer a guerra a todo custo. Mas temos, por exemplo, a Polónia a investir muito, a Alemanha a chegar a acordo para mudar a Constituição. A Polónia a investir muito, os Bálticos a resistir muito, mas coitaditos, eles todos juntos são menos que Portugal. E depois as Roménias, as Eslováquias, etc., estão ali na fronteira e estão hesitantes. Portanto, aí estão... Mesmo na própria Europa Ocidental, nós temos digamos assim, a quinta coluna dos putinistas e dos trumpistas, capitaneados pelo Viktor Orbán, mas que têm ramificações em todos os países europeus, incluindo cá em Portugal o Chega. É preciso dizer que o Chega faz parte de um partido europeu, não me canso de repetir isto, que é liderado por Viktor Orbán e que tem uma agenda de enfraquecimento da União Europeia e dos interesses dos europeus. E são capazes de trocar por um prato de lentilhas ou um lugar no governo aquilo que é a defesa dos interesses dos cidadãos europeus. Ainda ontem, num discurso do Chega no Parlamento, isso ficou claro. Esta é a questão com que a Europa se vai ter que confrontar e com que todos os cidadãos europeus, no momento que tiverem que votar, vão ter que saber. Nós queremos votar em partidos que, de uma maneira ou de outra, defendem a autonomia e a independência da Europa, ou vamos votar nos agentes de interesses estrangeiros que querem o enfraquecimento do nosso país. Nós europeus, isto é difícil de verbalizar, mas só há uma maneira. Temos um problema grave de memória, gravíssimo de memória. E esta geração que está a chegar, a nossa e esta, que não viveu a guerra, ainda tem um problema de memória mais complicado. Porque o que se está a passar agora em muitos dos países não é mais do que aconteceu noutras alturas da nossa história, particularmente antes da Segunda Guerra Mundial. Tipo, eu gostava de dizer, a Polónia, os Bálticos, etc., têm uma memória mais fresca, não é? Estão mais preocupados. Sim, tem essa memória fresca, mas a Hungria tem-na e está a virar, isto virou completamente para o outro lado. A Eslováquia tem. A Roménia é o que está a acontecer. A Checa tem ainda está meia pendurada, vai ter eleições, vai ter eleições muito agora. A Eslováquia é o que é. Portanto,
temos esta pressão toda. Claro que há sinais, e os sinais são muito complicados nesta dimensão. Nós convencemos a determinada altura da nossa história que os problemas na Europa se resolviam, na Europa e em muitos sítios no mundo, com a democracia. E que o chegar da democracia e de muito bem-estar aos países também de leste, porque cumpre dizer que o nível de vida das pessoas a leste da Europa, comparado 88, comparado com agora, ainda é mais baixo, mas é muitíssimo melhor do que aquele que estava. Sim, mas havia algumas coisas que estavam garantidas, hoje não estão. Os regimes Paulo, eram diferentes. Paulo, não há... E há pessoas com saudade. Eu sei o que estás a dizer. O argumento que é utilizado. Também há pessoas com saudades do Salazar em Portugal. Exatamente. Portanto, 30 anos depois do 25 de Abril, há um livro de que eu gosto muito, do Emmanuel Carrère, que é o Limonov, onde o Limonov vai uma vez à Rússia, à casa da mãe, ele estava emigrado nos Estados Unidos, já depois da queda do muro, e diz, então, agora como é que vivemos um bocadinho melhor. A chatice é que me obrigam a pagar a renda da casa e a luz. Quer dizer, as pessoas vivem melhor, mas os descontentes existem sempre. E nada disto, esta percepção que nós tínhamos, que a bondade da democracia e o que ela tinha trazido em bens materiais chegava para uma convicção plena com a democracia, não existe. Há fenómenos culturais, fenómenos geográficos, fenómenos históricos que nós não conseguimos ultrapassar. É um facto. E quando eu ouço muitas vezes, eu até de ti, Paulo Baldaia, já que estavas-me a contrariar, pois, porque as pessoas... Vamos a isso. Porque as pessoas, repara, ainda vivem mal. É verdade, naquele lado e aqui, mas vivem muito melhor. Mas isto não a satisfaz. E nunca as satisfaz. Se vivem na Alemanha e se comparam com alemães, é natural que as pessoas tenham essa expectativa e essa ambição. Mas se vivem na Alemanha, ter o mesmo que os alemães. Mas se vivem na Alemanha e viviam em 1989 e tinham 50% do poder de compra dos alemães ocidentais, depois de 89 e depois de 20 e tal anos já conseguiram subir para 80, é um fenómeno brutal. Só quem não tem memória ou não tem conhecimentos, é que não percebe... nascido a partir de 1990 mas não tem essa memória. Não é só memória, é também o conhecimento, para saber que as coisas não crescem desta maneira. E, portanto, apesar da tua interrupção, e mal, claro... Desculpa. Passo meia culpa. Há estes pontos que nós temos sempre de refletir. E não os vou refletir todos agora, como é evidente. Há um dado muito interessante esta semana. Muito interessante. Alemanha? Claro. Aquilo que se passou na Alemanha... Não é uma coisa... É uma coisa muito impressionante. Extraordinário. Quer dizer, para um alemão... Tu repara, só vos vou lembrar de uma coisa. Schäuble... Aquela norma na Constituição não é tão antiga como isso, é recente. Não, mas repara... 2009. Repara. É 2009. Repara, Schäuble, ainda há poucos anos, nós já velhos, quando na história da Troika, o que foi por causa daquela norma. O que aconteceu por causa daquela norma. E a questão da ortodoxia alemã em relação a déficits não é só... Não era precisa norma, já existia há muito tempo. Sim, aqui é específico para investimento militar. Por outro lado... E para infraestruturas. E para infraestruturas. 500 mil milhões de infraestruturas. Para infraestruturas. E nós sabemos o que a Alemanha está atrasado nisso em relação particularmente à questão do digital. Sobretudo o digital. É tudo, até os comboios andam mal. Até os comboios andam mal, mas o digital, as sobretudo. Até o digital, mas isso também nos Estados Unidos, não é? Quer dizer, e no entanto não se faz investimento nenhum em está bem, não? Não é isso, estou a dizer escola pública nos Estados Unidos. Portanto, este movimento, este movimento é vital. Muito rápido para sairmos daqui e não nos podemos esquecer país. Que até há poucos anos a Alemanha não podia comprar armas, ou poucas podia comprar. Certo. E a pergunta comprar tem a ver... armas convencionais. Sim, a pergunta tem a ver com isso. E se a Alemanha e a França virarem mais à frente para a extrema-direita e este eixo com tão potente poder militar não pode transformar-se num problema? Pois, o resto também é. Para o resto da Europa. Se isso acontecer, aquilo que esses governos vão fazer basicamente é dizer não se justifica. Nós somos adeptos da paz, nós não precisamos de nos armar, porque isto foi tudo um disparate, porque estes tipos não percebem que chatear um vizinho para resolver problemas internos. Nós convivemos com a Rússia, nós convivemos muito bem com os Estados Unidos, somos os melhores amigos e, portanto, não precisamos de armamento, temos é que investir nas coisas que a nossa população quer e vão fazer esse discurso. Claramente, não tenho dúvida.
Depois logo se vê a seguir, porque não têm outro discurso. Os partidos de extrema-direita. E hoje não era possível fazer de outra maneira. Não têm Os outro comunistas discurso. faziam Não antes têm da outro Europa, discurso nos que anos não 70. seja dizer a Rússia não é o nosso inimigo, o presidente Trump é o nosso líder e aquilo que é um grande problema da nossa economia são os imigrantes que por aqui entram. É isto que eles têm para dizer. Não têm mais nada para dizer. Objetivamente estão E em relação ao serviço... aos governos atuais, não era possível fazer de outra maneira? Aquilo que a Alemanha está a fazer, pergunto. É possível fazer de outra maneira. É possível dizer, olha, nós de facto vamos conformar-nos com a nossa situação. Epá, os americanos vendem-nos aqui gás natural e os serviços digitais e continuam a viciar as nossas crianças no TikTok e no Instagram e coisas assim. Os russos tomam conta dos países de leste. Epá, e nós vamos tentando viver como habitualmente antes que nos mandem uma bomba para cima ou que vão-nos deixar estar. Pronto, fazer o que os países é isto. do antigo Pacto de Varsóvia faziam. Pedro Marcos Lopes, para fecharmos este ponto. Eu acho que podemos fechar este ponto começando com as guerras del crime, Jerónimo. Vamos a isso. Podemos esperar então que o tema da segurança europeia e a necessidade de apostar forte no investimento militar na campanha eleitoral, ou os partidos estarão unidos nessa espécie de populismo que é não falar daquilo que os eleitores não querem ouvir? Pedro? Não, eu hoje ouvi ontem ouvi no Parlamento um discurso que me disse tudo sobre a posição dos principais partidos portugueses em relação à questão europeia. Sintetiza lá. É muito simples. O PSD e o PS, enfim, ainda bem, estão relativamente alinhados. E eu ouvi um discurso de um deputado do Chega que é exatamente aquilo que aqui que o meu amigo Pedro Cisa Vieira acaba de dizer. Ouvi-o. É claramente um discurso de traição. Ele não gosta, ele diz de rendição. Ou de rendição. É de rendição e de cumplicidade. Não, isso é o que tu dizes, eu chamo-lhe traição. Quem vai contra de rendição, o país... é um discurso de frouxos. Assim, por acaso ainda é pior. Mas o que eu ouvi... É um discurso de rendição. O que eu ouvi foi um violentíssimo, um entusiasmadíssimo, melhor dito, discurso de apoio a Donald Trump, que lá está, olha, confere, que é o homem que está a fazer tudo pela paz. É ele que está a fazer tudo pela paz e que nós temos é confiar nele e nas forças que finalmente estão a defender os valores tradicionais e a liberdade. Curiosamente, um discurso parecido com o Dugin, o filósofo inspirador do Putin, que dizia numa entrevista há 2 ou 3 dias que, sim, Putin e Trump eram perfeitamente... Era lógico entenderem-se, porque eram os dois homens fortes e conservadores. E, portanto, isto está alinhado desta maneira. O que o resto da Europa vai fazer, o que essa quinta coluna, como o Pedro lhe chama, como os traidores, como eu lhe chamo, vão fazer, também não me parece que haja grande diferença. Não tenho nada a dizer em relação àquilo que o Pedro já disse. Vão vender a alma, vão vender a nossa soberania. A alma não, porque essa já está vendida. Vão vender o país. Não. O problema é que vão vender não vão vender a nossa alma, a alma que não é deles, aos outros. Vamos lá ver. Não é deles, a deles já está vendida. Disponíveis para receber dinheiro de russos, eurodeputados da AfD, o nível de corrupção, que são espiões de outros países. O nível de corrupção, mas o nível de corrupção que existe de entidades da chamada extrema-direita é absolutamente brutal e que ninguém liga. Ninguém liga, porque a capacidade de vocal deles é maior que a dos outros e, portanto, ninguém liga. Mas há coisas verdadeiramente notáveis. A líder da AfD, as pessoas, vive na Suíça como uma imigrante ilegal. E vive na Suíça porque, como é muito rica, trabalhava na Goldman Sachs, vive lá para não pagar impostos. Para não pagar impostos. Nós temos nesta lógica que o nível de compras de deputados, de gente no Parlamento que esses tipos compram é brutal. O nível de investimento que a Rússia faz a bloquear todas as ações é brutal. A todas as ações democráticas. O investimento do Elon Musk que faz para deturpar a cabeça das pessoas é absolutamente brutal. O Steve Bannon já diz com toda a calma, todas as semanas diz a mesma coisa. Em 2020, as próximas eleições americanas, vamos ter outra vez Donald Trump.
que isto não se faz só numa legislatura, isto de mudar o mundo. Pois, E depois, há uma Constituição, isto não é tema, mas vinha dois. Mas isso é uma coisa, também é um pequeno pormenor. Sim, e há uma coisa que não era propriamente tema, mas eu tenho que dizer, porque fiquei muito preocupado, é o fim completo do investimento em ciência e tecnologia nos Estados Unidos. Não podemos ir a todas. E a questão dos dados e das estatísticas. É que os Estados Unidos estão a destruir o governo federal está a destruir as suas próprias bases estatísticas que não interessa para nada para não haver informação, porque depois é muito claro, depois é muito mais fácil para o Musk deste mundo a falar de estatísticas. Pedro Cisa Vieira, olhando para o debate de quarta-feira no Parlamento, ficaste otimista em relação àquilo que se pode esclarecer os portugueses sobre o que está a acontecer do ponto de vista da necessidade de aumentar a segurança europeia? Para já, aquilo que vi é aquilo que eu esperava do governo de Portugal e do principal partido da oposição. Quer dizer, como declaração de princípios, é importante. É uma disponibilidade para reforçar o investimento em defesa, que, como diz o Primeiro-Ministro, é muito facilitado porque temos as finanças públicas em condições e uma economia relativamente forte e, portanto, podemos fazer esses investimentos. Por isso é que eu sempre disse que era muito importante a ideia de finanças públicas fortes é para podermos reagir durante uma emergência sem termos que pôr em causa a viabilidade económica do país. Vi uma disponibilidade para votar reformas e apoiar reformas no resto da Europa para fazer face a este desafio. Portanto, acho que isso é um tema importante. Aquilo que eu tenho defendido é que é também muito importante que estes dois partidos, PSD e PS, tenham a disponibilidade para, após as eleições, terem entendimentos claros e extensos sobre estas questões fundamentais para o país, que não ponham em causa, digamos assim, a nossa capacidade de responder a alguns dos mais sérios desafios que temos pela frente. Porque eu tenho isto muito claro. A União Europeia para Portugal é crítico. A nossa permanência na União Europeia foi dos poucos momentos da nossa história em que nós conseguimos ao mesmo tempo ter viabilidade económica como país e conseguirmos estar à mesa, em plano de igualdade, na mesa onde são tomadas as decisões. No passado, nós muitas vezes tivemos que sacrificar a nossa independência ou a nossa autonomia para assegurarmos a nossa viabilidade económica. Sim, ou vice-versa. Agora também partilhamos soberania. Para isso, é isso que eu estou a dizer, mas estamos sentados à mesa. Quando estávamos dependentes dos ingleses para nos defenderem, nós fazíamos o que eles nos mandavam. Tivemos que abrir os portos do Brasil e o comércio em Portugal para os ingleses fazerem o que queriam, e tivemos que fazer isto porque senão não tínhamos condições para assegurar a nossa viabilidade. Outras vezes mantivemos a nossa independência à custa do desenvolvimento económico. Foi o que se passou durante o período da Guerra Colonial ou se tinha passado noutros períodos da nossa história. Estes tempos, é por isso que eu digo que a União Europeia é tão crítica, coloca-nos a nós muitas dificuldades e muitas questões críticas, que é, para nós, a relação com o Reino Unido, a relação com os Estados Unidos, a relação com a África e com o Brasil são muito importantes, mas a prioridade do ponto de vista da nossa viabilidade é mesmo assegurarmos um espaço e um mercado onde nos inserimos e que nos assegurou esta prosperidade das últimas décadas. És mais da parte do infante Dom Pedro e menos dos Braganças. Sim. Mas claramente não sou dos Braganças, mas o que estou a dizer é muito importante. Aquilo que fez sentido em algumas alturas, agora é mais difícil de conciliar. Nós tivemos sempre este tripé durante o período democrático, que é a Europa, a relação atlântica e a relação com os países que falam português. E neste momento a nossa opção entre a Europa e os Estados Unidos está a ser muito difícil. E aquilo que me parece é que nós não nos devíamos pôr de fora da Europa. Devíamos manter esta ideia que ao longo da nossa integração europeia fizemos, que é estar sempre no primeiro círculo de integração, porque isso é o que nos permite ter uma palavra a dizer. E por isso, o governo que sair destas eleições vai ter que ter aqui um alinhamento muito claro e um respaldo relativamente grande do principal partido da oposição, seja ele o que vier a ser. Olhamos para a comunicação ao país do Presidente da República. Marcelo está, de certa forma, a dizer que é inevitável que se discuta
o caso Spinum Viva na campanha, porque foi uma questão de ética, a forma como ela é vista pelo governo e pelas oposições, que nos levou de novo às eleições. É isso que ele está a dizer, Pedro Marcos? Isso foi claro. Ele foi claro na alocução, se a conciliarmos com o que sabemos que ele disse no Conselho de Estado. Ou seja, desde o momento, no momento em que ele disse através da comunicação social, claro. No momento em que ele diz, em que nós sabemos que ele foi claro a não querer que o governo lançasse a moção de confiança, ele conclui que se o governo lança a moção de confiança, pela razão que a lançou, que foi apenas por causa dos problemas pessoais do seu primeiro-ministro, ele acha que isso é o pontapé de saída para que a campanha seja sobre os problemas pessoais do seu primeiro-ministro. Não me parece que o Sr. Presidente da República quisesse dizer alguma coisa. Não está a dar também respaldo à pretensão de Luís Montenegro de querer resolver pelo voto popular uma questão ética ou política? Eu ouvi muitas vezes, até penso que de ti. E se não for, peço desculpa, e tu estás aqui à minha frente. Eu estou a perguntar isto pela primeira vez. Porque eu ouvi muitas pessoas a dizerem que ele teria, no fundo, empurrado a discussão para esse lado. E eu acho que não empurrou. Eu acho que o Presidente da República simplesmente viu que o Primeiro-Ministro tinha empurrado a decisão para isso, ou seja, para o pedir que a sua conduta fosse avaliada pelos eleitores. Isso é o pior que pode acontecer. Eu muitas vezes, e tu és testemunha disso, quer dizer, cito muitas vezes o Farid Zakaria, quando o Farid Zakaria dizia que, provavelmente, não era bem a frase, mas era que as eleições eram apenas uma parte pequena de uma democracia liberal. Havia partes mais importantes, ou pelo menos tão importantes. Isso, claro. Tão importantes. Democracia não é a vontade da maioria. Claro, e uma delas é um princípio de fundamentos, para já, a questão do Estado de Direito, que são fundamentais. Portanto, se alguém pensa que se vai legitimar ou vai limpar alguma eventual, e agora não estou a avaliar se há problemas éticos, se há problemas legais, não é isso que eu estou a fazer. Quem faz esse tipo de apostas é o Orbán e o Trump, que dizem que acham que, pelo facto de ganharem eleições, essa vitória é legitimadora de tudo. Eu espero, muito sinceramente, que Luís Montenegro não faça isso. Mas tudo aponta... Não depende só dele também. Claro que não, mas tudo aponta para que isso seja. Isso é o pior que pode acontecer. Pedro Cisa Vieira, é inevitável que seja um tema de campanha e que acabemos no dia seguinte às eleições a discutir se há mais ou menos legitimidade por causa do número de votos que cada um tenha? Admito que essa tentação seja grande, mas eu é assim, não tenho nada a certeza que isso seja um fator que decida as eleições. Isso sem dúvida. Claro. Isso sem dúvida. Ou seja, se eu olhar para as sondagens que entretanto foram saindo, nós vemos que uma maioria esmagadora das pessoas... Só para situar as pessoas, hoje, quinta-feira à noite, há sondagem Pública Expresso, na sexta-feira no Expresso. Pronto, não sei o que é que vai daqui sair, mas até ao Tens que esperar por quinta-noite. Até ao momento, tenho que esperar pelo Expresso. Até ao momento, aquilo que tem aparecido é o seguinte: uma grande maioria, uma esmagadora maioria dos portugueses acha que Luís Montenegro não deu explicações suficientes sobre a sua situação pessoal, acha que não esteve bem neste processo. Ao mesmo tempo, a grande maioria dos portugueses acha que não deveria haver eleições. Portanto, que o governo devia continuar a governar. Que o governo devia continuar, apesar de ter um ministro que fez coisas que eles não gostam. A questão que agora se coloca é, havendo eleições, o que é que estes portugueses que dizem o primeiro-ministro não fez bem, mas devia continuar a funções, como é que isto vai influenciar o seu voto? Provavelmente muito pouco. Marginalmente sobre um parênteses para lembrar... Até porque, eu espero pelas sondagens das próximas semanas, se é verdade que a popularidade do primeiro-ministro caiu um pouco nestas últimas sondagens, a popularidade do líder da oposição não melhorou. E, portanto, eu tenho dúvidas que este fator, mesmo que seja muito discutido na campanha eleitoral,
seja o fator que vai motivar as pessoas a votarem num sentido ou no outro. E por isso eu diria que é mais importante discutir outros temas, quer a qualidade ou a falta dela da nossa governação, quer se, ao fim e ao cabo, o governo mostrou que tem a capacidade para lidar com os grandes problemas do país, ou se, pelo contrário, está aqui a navegar um pouco à vista e a entreter os portugueses. Deixa-me abrir um parênteses antes de Pedro Marcos Lopes de tomar a palavra, só para lembrar a esse propósito que estamos num concelho onde o autarca foi julgado, condenado, cumpriu pena e as pessoas dão-lhe uma maioria porque preferem ter Isaltino cumpriu pena por fuga ao fisco. Cumpriu pena por outro crime. Mas eu não disse qual era crime nenhum, portanto não estou a perceber o que é que me estás a dizer. Há uma coisa muito curiosa que tem a ver com o seguinte. As pessoas, há vários estudos em vários países que demonstram isso. As pessoas, primeiro, não gostam que os políticos sejam implicados em casos que tenham a ver com corrupção, informalidades, o que quer que seja. Não gostam disso. Mas também acham que são todos iguais. E não são essas coisas que por si só fazem perder eleições. Que definem uma eleição. Bom, 3 coisas. Veremos Primeira, também no domingo como é que a Madeira resolve. 3 aspectos, para mim, que são fundamentais. Primeiro, um estudo que o Pedro Magalhães divulgou há pouquíssimo tempo, há 1 ou 2 dias, onde se dizia que as acusações de falta de ética ou de eventualmente suspeitas de corrupção não são normalmente decisivas para uma eleição. Lá está. Exatamente. Segundo ponto. As sondagens que apareceram até agora, a do Expresso já vai dar outro dado, não nos dizem quase nada. Quase nada em termos de mudanças do que vai ser ainda não foi conhecida nenhuma sondagem desde que os portugueses sabem com certeza que vão ter eleições. Mas há um dado muito relevante que eu vejo pouco, que é pouco salientado. Há 2 problemas na política, nos líderes, que são muito difíceis de ultrapassar. Primeiro é a confiança. Confiar em alguém. Confiar num político. Há 1 ano Montenegro estava muito acima de Pedro Nuno Santos. Ora, exatamente. Luís Montenegro caiu e caiu muito na confiança dos portugueses. Mesmo na confiança daqueles que ainda não sabem onde vão votar. Ou sequer, ou que podem até votar. Isso não se recupera em pouco tempo. Mas o Pedro Nuno não subiu a confiança que não tem. Já lá vou. Não, está bem, mas os primeiros dados são da confiança. O Pedro Nuno ainda não recuperou nada. Segundo dado, que é muito difícil de ultrapassar também eleitoralmente e que é vital para um líder político, que são os valores da rejeição. Quando alguém rejeita um político, só daqui a muito tempo é que o pode tolerar. E esse valor para Luís Montenegro também subiu. Esses são 2 dados. A questão do Pedro, do estudo do Pedro Magalhães, e isso que eu acho que é relevante. Mas aquilo que o César está a dizer tem razão de ser. Não, é que já isso lá vou. só tem significado comparado com a concorrência. Não tem, porque isso pode levar a um problema muito grave, que é a mesma coisa, que é a grande subida da abstenção e a pouca transferência. Só que há aqui um problema, é que vocês estão-se a esquecer de um drama. De um drama não, de um detalhe. É que o PSD só ganhou por 50 mil votos. Portanto, o que se vai aqui dar, o que acontece, vai-se perder por pouco e ganhar por pouco. O facto de tu perderes a confiança, mesmo que o Pedro Nuno não a ganhe, pode dar para ganhar eleições. E o terceiro ponto que tenho que dizer, porque é o que consta. Nós, de facto... Nós temos que fechar para ir para o Bloco Central. No facto, nós só temos 3 soluções. E podemos falar nelas a próxima. Ou vamos manter uma situação de o chamado minociclo, que são 3 ou 6 meses de governo sistematicamente. Mas deixamos isso para o próximo episódio. Okay, temos então uma boa sondagem pela frente. Então eu só enuncio ou uma maioria do PSD ou do Chega, ou este programa eu ofereço-me para deixar o Cisa Vieira primeiro-ministro e eu vice é primeiro-ministro. Isto é em termos irónicos. É uma solução de bloco central. Eu não estou a propor isso. Não. Aquilo que o Pedro Nuno Santos propôs. Um acordo de incidência e o Paulo Rangel não é bem um acordo de incidência parlamentar. É uma coisa de dizer assim. O próximo governo, quer o Pedro Nuno Santos, quer o Paulo Rangel, disse, o Pedro Nuno Santos fez isto durante 1 ano. Que é,
Eu não rejeito o programa de governo, eu não voto moções de censura, eu aprovo o primeiro orçamento. Isso não resulta, Pedro Cisa Vieira. Já vimos que não resulta. Então, o que eu digo... Dá por saber, se não houvesse, fica para o próximo episódio. Se não houvesse o carro viva, continuava. Se Spinum viva, se isto não continuaria. Claro, achas que o PS ia rejeitar o próximo orçamento? Evidentemente que acho. Mas mesmo que rejeitasse, tinha governado 2 anos. Não, eu não acho. Não acabava tenho aqui. praticamente a certeza. A questão é, nós sabemos, em todo lado isto é impensável. Deixa ficar isto no ar, que é para as pessoas virem para o próximo episódio, claro. Podem ler a Visão desta quinta-feira. Isto é Vento Expresso, a Visão também já foi do grupo. Estamos no fim de mais um episódio, o tempo do Bloco Central de Interesses, o momento em que os comentadores residentes fazem sugestões culturais. O que ler, o que ver, o que ouvir, livros, cinema, teatro, exposições, música, que hoje será uma sugestão de Pedro Marcos Lopes. Começo, portanto, por Pedro Cisa Vieira. O que sugeres? Eu sugiro um livro que li agora, embora seja um livro que já tem muitos anos. É um livro de 2009, que foi editado em Portugal há meia dúzia de anos, mas que eu não tinha lido, embora já tivesse ouvido muito falar, que se chama Regresso a Reims. Reims é uma cidade em França, da região de Champagne, e o livro é escrito por um intelectual, um professor universitário, sociólogo muito conhecido, Didier Ribon, que basicamente é oriundo desta região, que também era uma região industrial, era filho de classe baixa trabalhadora, que saiu dali, foi para Paris, tornou-se um intelectual de esquerda, homossexual, muito conhecido por tal, e que rompeu completamente com o meio de origem. E aquilo é escrito numa espécie de relato autobiográfico, mas ao mesmo, e de história de família, mas ao mesmo tempo de reflexão sociológica, que é o que ele profissionalmente é. E é muito impressionante porque basicamente mostra esta ideia de uma pessoa que sai do seu meio e que assume uma personalidade completamente diferente e que tem vergonha de onde vem. Ele volta à Terra quando o pai primeiro é internado e depois morre e que reflete sobre aquilo e confronta-se com esta ideia de uma classe baixa, muito conservadora, com uma estrutura social que basicamente prolonga, e uma estrutura social e económica que prolonga a pobreza e leva as pessoas a assimilarem essa sua própria situação, e vê a sua família a passar de ser eleitores do Partido Comunista Francês para passarem a votar na Frente Nacional, etc. Isto é de há muitos anos, mas esta realidade já era muito notável e nós percebemos como estes partidos de extrema-direita que agora estão na berra, o que fizeram foi ativar estes sentimentos de abandono por parte destas pessoas que ficaram desenraizadas, ficaram para trás e que veem os partidos tradicionais de esquerda a deixarem de ser aqueles que olham para eles e a passarem, por exemplo, a defender a causa do filho que está em Paris, é professor universitário e homossexual. E isto é uma coisa muito... A esquerda esqueceu-se da luta de classes. E como é que chama o livro? Chama-se Regresso a Reims, foi editado em Portugal pela Dom Quixote. E Didier? É Ribon. Já tenho livro para comprar esta semana que não vi. Enquanto compras o livro, vais ouvir que música? Hoje, no dia em que estamos a gravar, é o dia do pai. Eu tenho imensa sorte porque tenho o meu pai vivo, ativo e muito mais inteligente e mais capaz do que eu. E isso, apesar de me dar uma certa inveja dele ser mais inteligente do que eu... Também te dá orgulho. Também me dá orgulho. E o meu pai, que não consegue decorar uma única música, apesar de ter uma boa voz, gostava muito de me cantar as 2 primeiras estrofes desta música que eu vou pôr, que se chama Canção de Embalar, do José Afonso. Portanto, para todos nós, mas sobretudo para o meu querido pai Domingos, vai a Canção de Embalar do Zeca. Para o pai Domingos e para todos os outros pais, Canção de Embalar do Zeca. Quando voltarmos, os madeirenses já terão votado e escolhido nova maioria no Parlamento Regional. Logo saberemos que peso têm as questões judiciais e éticas na expressão do voto popular. Até lá, fiquem bem. Dorme, meu menino, a estrela d'alva. Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada,
outra que eu souber será para ti. Ah, Portugal. Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar.